Começa agora aqui pela TV Grandourados o programa Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje vamos falar sobre terapia complementar. Você vai conhecer sobre os florais de Bach, para que serve e como deve ser usado. Tudo isso num bate-papo muito bacana com a Daniele Bigatão. Então não saia daí que eu volto rapidinho. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados, a TV da família Douradense. Hoje num bate-papo muito bacana com a Daniele, que é terapeuta holística, né? É isso mesmo? Explica pra gente o que é terapia holística. A terapia holística, na verdade, ela é uma terapia que ajuda o indivíduo num todo. A gente trabalha a questão emocional, automaticamente trabalhando a questão emocional, a fisiológica, acaba desenvolvendo, naturalmente. Então, holística é porque trabalha o indivíduo como um todo. Entendi. Ou seja, não só um sintoma que ele esteja sentindo naquele momento, né? Isso. Daniele, a gente está falando sobre as terapias e também sobre os florais de Bach, que eles tratam a raiz do problema. E atualmente a gente ouve falar muito sobre depressão, sobre ansiedade. Até sempre cito nos meus programas um livro do Augusto Cury, que eu li, que é excelente o livro, que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, aquelas pessoas que trabalham o dia todo, pensam milhões de coisas durante o dia, e quando chegam em casa à noite querendo descansar não conseguem porque o pensamento não deixa, né? Continua acelerado, pensando mil e uma coisa. E para essas pessoas que sofrem desse tipo de ansiedade, os florais de Bach ajudam? Sim, na verdade existe um floral específico para a questão da ansiedade, né? E muitas vezes a gente nem se percebe que tem essa ansiedade, a correria do dia a dia, o trabalho, ela não nos deixa entender o que está acontecendo com a gente. E dentro do consultório, durante as nossas conversas, durante a terapia, o próprio paciente ele começa a entender o que está acontecendo com ele. Ele começa a perceber que realmente ele tem um quadro de ansiedade. E a partir desse momento, então, ele começa a fazer uso do floral específico para isso, que é um floral que chama Grimone, e aí começa a fluir normalmente já a queda dessa ansiedade, né, que é muito interessante e é assim, a grande queixa mesmo da maioria da população, dos pacientes, é a questão da ansiedade. Da ansiedade, né? A gente sabe que a homeopatia, ela tem o tratamento é bom, mas é demorado, né? Não é tão rápido como os remédios comuns que a gente costuma tomar. E agora, com relação aos florais de Bach, demora também para surtir o efeito? Não, a gente fala o seguinte, quanto mais agudo tiver o quadro do paciente, mais rápido é o efeito, né? Mas normalmente assim, de 4 dias a 2 semanas, a pessoa já consegue perceber claramente que o floral está fazendo efeito. Às vezes até elas não têm um retorno, né? Não está marcado o retorno, elas ligam. Eu estou bem, tenho meu retorno, mas eu só estou te ligando para te falar que realmente deu certo, né? E isso é muito bom. Então, na verdade, varia assim da pessoa, do seu grau, né, de desenvolvimento daquela queixa. Nossa, e é gratificante ouvir isso, né? Porque às vezes as pessoas buscam um tratamento e não dá certo, buscam outro e não dá certo, né? O nosso bate-papo aqui me fez lembrar de uma época que eu sentia muita dor de cabeça. Nunca descobri a causa, porque eu fiz N exames, tomografia com contraste, ressonância magnética. Falei, você não tem nada, Roseli. O seu problema deve ser ansiedade, deve ser estresse, né? E aí eu tentei buscar algum tratamento nesse sentido, mas eu vejo assim, que hoje as pessoas, elas querem ter uma vida melhor, né? Elas querem uma qualidade de vida. Só que no dia a dia, a correria, o trabalho, e digo até uma pessoa que não trabalha fora, que fica em casa o dia todo, mesmo porque eu tenho exemplos na família, que a pessoa não trabalha fora, tem uma vida assim que, ao meu ver, é tranquila, mas mesmo assim ela é ansiosa, sabe? E sofre com esse tipo de ansiedade e fala que a ansiedade, ela não comenta que ela tem ansiedade, mas ela fala que ela já está com distúrbios no sono. E esses florais, pelo que eu li, né, andei pesquisando, ajuda também no sono. Sim, ajuda muito. Mas o que ajuda mesmo é a pessoa se autoconhecer,
né? Porque muitas vezes a pessoa chega no consultório, mas eu tenho uma insônia, eu não consigo dormir, né? E aí? Mas não consegue dormir. Aí a gente vai tentando descobrir qual o motivo dela não conseguir dormir, né? Porque, claro, existem florais específicos para as insônias, mas específicos por qual o motivo da insônia, né? Às vezes é uma pessoa muito nervosa, muito irritada, não consegue relaxar, né? Outra é uma pessoa que não consegue, na verdade, assim, é muito agitada, também não consegue descansar, né? Aí não consegue pegar no sono. Outras pessoas dormem e acordam a noite inteira, né? Isso também não consegue relaxar, então é uma queixa. Por que não consegue relaxar? Por que dorme e acorda várias vezes? Vamos tentar descobrir qual é o motivo desse não descanso, né? Então aí a gente acaba trabalhando o motivo dela não relaxar, o motivo dela não conseguir dormir. Automaticamente ela descansa, automaticamente a insônia melhora. Que bacana isso, hein? E para quem tem problema para dormir com relação ao ronco? Porque isso também é um transtorno terrível, né? E os florais de Bach, tem algum que ajuda nesse caso? Específico para o ronco, não. Que pena. Mas de repente o ronco pode vir proveniente também de um cansaço, né? E aí tem um floral que ajuda nessa questão do cansaço, do relaxar, porque muitas vezes a gente está assim esgotado fisicamente, né, psicologicamente, e isso pode gerar também o ronco, né? Então, você tomando o floral que te ajuda a esse descansar, a você reequilibrar a sua energia, pode ser que diminua o ronco. É verdade. E agora, Daniela, fala pra gente, quando uma pessoa te procura lá no seu consultório e aí você ouve tudo que a pessoa fala, você pede algum exame complementar ou não tem essa necessidade? Não tem exames, não peço nenhum exame, porque na verdade é uma terapia complementar, né? Então a questão assim patológica, fisiológica, ela já vem de um médico, né? Certo. Então, às vezes ela chega lá, ela reclama que ela tá com muita dor na coluna, já tá fazendo vários tratamentos e não consegue melhorar, ou não achou nenhum distúrbio na coluna e a dor continua. Então, é na conversa mesmo, como eu já falei, no autoconhecimento, é na nossa conversa ali que a gente vai entendendo que toda aquela sintomatologia que ela tem, nada mais é da questão emocional, né? Então, para isso não precisa fazer exame, né? Na verdade, precisa se autoconhecer. Então, muitas vezes a pessoa está lá reclamando da dor na coluna e aí ela começa a entender que ela está sobrecarregada pelo trabalho ou pela faculdade, que ela não consegue relaxar, que ela descobre muitas vezes que ela não tem um momento de descanso para ela, de lazer, né? E às vezes ela não se percebeu. Então, aquele momento que ela parou, que ela ficou conversando ali comigo, ela começou a perceber algumas coisas que ela não faz e que ela deveria fazer para melhorar, né? E aí, a partir do momento que ela começa a se entender, então o tratamento ele flui de uma forma melhorada ainda, porque aí a gente sabe exatamente onde a gente vai tratar. E, por exemplo, uma pessoa que chegou à conclusão que ela vai precisar fazer uso dos florais, em média é quanto tempo assim para a pessoa ficar bem? 6 meses, 3 meses, como que funciona? Olha, eu já tive pacientes que questão assim de 15 dias já não precisou voltar mais, sabe? Claro que não era um quadro agudo, né? Não era uma coisa crônica, mas ele tomou os florais e melhorou assim, sabe? Só que eu mantenho o contato, né? Porque eu gosto muito, a partir do momento que o paciente ele veio para mim, eu gosto de sempre estar sabendo, de conversar, então às vezes eu ligo, às vezes a secretária liga, para a gente manter contato para saber como que está a pessoa. E a maioria das pessoas em 30 dias, vamos dizer assim, ela já vê o resultado e alguns continuam vindo, existem aqueles que querem, que sentem a necessidade de estar ali conversando, tomando floral, às vezes a gente vai alterando os florais, né? É porque de repente você começa a tomar um floral para ansiedade e aí a ansiedade melhora, mas aí ele começa a perceber que a irritabilidade aflorou, então a gente vai tratar a irritabilidade. Eu costumo dizer que, na verdade, os florais, eles tratam como se fosse uma cebola. Né? Então, a gente tira a primeira camada, digamos que seja a ansiedade, né? A gente melhorou a ansiedade. Mas embaixo da ansiedade tinha a irritabilidade, que não estava tão aflorada. E quando eu melhorei a ansiedade, a irritabilidade se sobressaiu. Né? Então, existem assim vários, às vezes a gente não percebe, mas a partir do momento que você começa a fazer o tratamento, que você começa a se conhecer, você começa a perceber emoções que estavam guardadas aqui dentro que você não sabia, não entendia.
É verdade. Eu tenho um filho de 15 anos e sempre que ele tem os seminários na escola, né, no colégio que ele estuda, ele fica todo ansioso lá, mas não gosta de falar em público e tal. E isso me faz lembrar uma época que eu trabalhava em São Paulo também, e quando a gente ia participar das dinâmicas de grupo para entrar em uma boa empresa, então as empresas exigiam muito. E normalmente era aquele grupo de 50 pessoas, eles dividiam em 2 turmas de 25 para dar um determinado tema para debater. E aquilo gerava um estresse, uma ansiedade. Por que eu estou relacionando os dois casos? Porque são situações parecidas. Então, naquele momento, era um momento de grande estresse. E quando meu filho comenta também, que ele vai explicar na frente da sala, ele também fica estressado. E eu lembro que nesse período que eu estou me referindo em São Paulo, uma pessoa usava os florais de Bach e falava que ajudavam muito. E é instantâneo assim? A pessoa começa a usar e já sente o resultado na hora? Como se fosse um tranquilizante, digamos assim? Existe um que a gente chama para as horas emergenciais, né, que é o Rescue Remedy. Então, esse floral, sim, é para esses momentos que a gente sabe que vai viver uma situação estressante, uma situação onde você vai sentir medo, né? Então, sim, existe esse floral que é instantâneo. Normalmente, se a pessoa... Existem adolescentes que fazem tratamento comigo, que vão fazer um vestibular, então já sabe o dia que está, né, marcado o vestibular. Então, eles, uma semana antes, eles já começam a tomar esse floral, já que vem tranquilizá-lo. Existem pessoas que tomam o floral porque vai ao dentista. A gente sabe que tem muitas pessoas que morrem de medo de ir ao dentista. Então, já toma esse floral, que é um floral emergencial, para essa situação. E realmente ele acalma, ele tranquiliza, ele deixa a pessoa bem para passar por aquela situação de estresse que ela vai viver. Que ela vai viver. E não dá tipo assim digamos assim, uma sonolência na pessoa? Não. Uma reação diversa? Não. O que a pessoa sente é um bem-estar, é um encorajamento. Sabe? Esse floral, ele te encoraja a viver aquela situação que você precisa viver. Né? Não tem como você não viver, é preciso você passar por aquele momento. Então ela te dá uma força para você passar aquele momento. Não de forma tranquila, segura. Nenhum floral você vai sentir essa sonolência, até mesmo da insônia. Ele não vai te dar a sonolência, ele vai te tranquilizar aquela questão emocional que você está vivendo. Nossa, muito bacana, hein? Bom, agora a gente vai novamente para mais um intervalo, depois a gente volta para conhecer um pouco mais do Daniele, sobre as especializações que você fez, né, Daniele? Mas não saia daí que eu volto rapidinho. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados, num bate-papo muito legal com a Daniele, que é bióloga, com especialização em florais, e durante todo o programa nós falamos sobre os florais de Bach, que você pode acompanhar durante toda a programação aqui da TV, no horário de meio-dia e também reprisando às 23 horas. E agora nós vamos conhecer um pouco mais da Daniele, né, que já fez mestrado em Ciência da Saúde, não é isso, Daniele? E o que mais você fez além do mestrado? Então, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tenho mestrado em Ciências da Saúde pela UNB, né, Brasília. Eu fiz psicanálise pela Faculdade Teológica Fama, em São Paulo. Tenho uma especialização na Faculdade do Paraná e fiz alguns cursos também em relação à terapia em alguns institutos de São Paulo, Campinas, por exemplo, o Instituto Actius, o Elos. Enfim, assim, eu gosto de estudar bastante. Isso é bom, né? A gente sempre adquirir conhecimentos, né? E fala pra gente, como que está hoje a sua atuação aqui em Dourados? Bom, eu trabalho na Clínica São Marco, eu atendo lá de segunda a sexta, né? E eu gosto muito, na verdade, né? Porque é tão prazeroso você ver que a pessoa chega lá, ela não está bem e a partir do momento que ela começa a conversar com você, a partir do momento que ela começa a tomar os florais, ela se sente bem, né? E isso é muito gratificante. E além dos florais, como eu te falei, eu fiz alguns cursos, né, de terapia, eu trabalho com outras técnicas também dentro da terapia holística. Por exemplo, existe a musicoterapia, que é uma técnica muito boa, a cromoterapia, né, que é trabalhar em relação às luzes, a aromaterapia, que é uma técnica também da terapia fitoterápica, que
né? Ela vem das plantas. Então, assim, existem várias técnicas que eu complemento junto com a terapia floral, né? Que eu acho que é isso que faz com que a pessoa também se sinta melhor, né? Então a gente consegue, dentro da terapia holística, não usar apenas uma técnica, né? Que seria só os florais. Então existem várias técnicas que nos ajudam a fazer, né, com que o paciente fique realmente melhor, né? Que ele melhore aquela sua angústia, aquela sua queixa. E dentro da terapia holística, então, na verdade, a gente diz que existem 5 grandes grupos de terapia. Por exemplo, existem as terapias físicas, que é aquela que trabalha a acupuntura, que trabalha a massagem, esse é um tipo de terapia. Aí existe a terapia mental, emocional, que seria o reiki, várias terapias que acabam trabalhando a questão tua emocional. E a terapia, por exemplo, nós já falamos da... O yoga é uma terapia também. É o yoga que entraria, além do físico, né, a questão emocional mesmo, a questão também. mental. A homeopatia é uma terapia complementar, que ela faz parte dentro de um quadro geral, né, da terapia. Então ela faz parte da terapia holística também, né, que hoje em dia acho que a mais utilizada é a acupuntura e a homeopatia. A homeopatia, né? E você comentou também aqui em off, antes, quando a gente não estava gravando, que tem algumas instituições já em São Paulo, por exemplo, o Albert Einstein, que já está adotando essas terapias, né? Isso. Em São Paulo, o Hospital Albert Einstein, ele tem um médico, o doutor, acho que Paulo Tarso, e ele está fazendo um trabalho numa clínica onde ele atua a questão das terapias complementares mesmo em pacientes oncológicos. Que bacana, né? E está tendo assim um grande resultado, né? Acho que o setor que ele está trabalhando é o Morumbi e o Ibirapuera, né? Então, ele percebe assim que o quadro geral do paciente está melhorando muito. A questão psicológica, a autoestima, a luta por viver, né? Com terapias complementares. E ouvindo isso que você está falando, eu lembrei de uma situação, uma pessoa que mora lá em São Paulo e ela teve câncer de intestino. E quando ela descobriu, já estava bem avançado, o médico fez a cirurgia, ela tinha passado por 5 cirurgias para resolver um problema que ela tinha de dor assim, no intestino, né? E na 5ª cirurgia descobriu que era um câncer e o médico falou que o câncer dela estava do tamanho da mão dele, assim, fechado, para você ver o tamanho. E aí ele não foi nada assim cuidadoso, falou que estava muito avançado, que, né, mas que ele ia fazer tudo possível para se recuperar. E resumindo, ela fez a cirurgia, fez as sessões de quimioterapia durante 6 meses, radioterapia. E nesse período ela foi pesquisando na internet sobre a doença, né? E ela descobriu que uma determinada planta ajudava a combater o câncer, que é a babosa. E aí ensinava lá, ela pegou as dicas de como fazia o xarope, e ela fez o xarope e começou a tomar. E ela começou a frequentar, ela sempre frequentava o médico dela e contava que ela estava tomando, se tinha algum problema, né? Já que ela tomava os remédios que ele receitava, se tinha problema ela tomava o xaropezinho de babosa que ela tinha feito e tinha descoberto pela internet. Ele, assim, no começo, a princípio, não foi muito favorável. Ela falou, mas eu vou tomar, doutor, vai atrapalhar o tratamento? Ele falou, atrapalhar não vai, só que também não vai ter resultado nenhum. Ela falou, não, mas eu vou continuar tomando. E aí ela continuou tomando. Aí quando ela voltou de novo lá, e aí ele pediu um monte de exames, quando ele viu o resultado, ele ficou surpreso. Ele falou, olha, eu tenho que admitir, dona Val, que a sua babosa está fazendo efeito. Então é isso que eu acho bacana, né? Ou seja, isso é um tratamento complementar, não é? Isso. Até Harvard, nos Estados Unidos, também existem setores, até setor oncológico também, onde eles estão fazendo uso da terapia complementar. Né? E os estudos mostram que realmente melhora muito o quadro geral do paciente. Lá nos Estados Unidos, cerca de 69% a 70% dos pacientes fazem uso, além da medicina, né, ortodoxa, a convencional, eles usam a terapia complementar. Né? Muitos não contam para o seu médico, né? As terapias complementares que a gente fala seria a acupuntura, os florais, a homeopatia, a fitoterapia, né? São os diversos tipos de terapia mesmo, as pessoas realmente estão fazendo uso. Que vai complementando a medicina, né? Bom, o nosso programa infelizmente está chegando ao final, num bate-papo hoje muito bacana, mas como a gente tem que encerrar, né, fazer o quê? Mas, Daniele, você gostaria de ressaltar mais alguma informação que você acha relevante para a população?
Na verdade, eu sugiro para as pessoas que elas façam a terapia complementar e não a alternativa. Que a alternativa ela vai deixar de fazer um tratamento e continuar fazendo tratamento com o seu médico, mas junto com esse tratamento, né, convencional, que ele utilize sim uma terapia complementar que venha ajudá-lo. Né? E hoje no Brasil existem muitos trabalhos em universidades que a gente vê que realmente o tratamento complementar ele vem sim ajudando muito a população. Né? E minha sugestão é que então as pessoas realmente procurem o tratamento complementar, mas não deixem o seu tratamento convencional. Que bacana isso, né? Pela sua sinceridade principalmente. E as pessoas que querem comprar esses florais de Bach aqui em Dourados, é fácil encontrar? Sim, os florais de Bach, qualquer farmácia de manipulação, eles fazem os florais de Bach. Né? Eles manipulam assim como os homeopáticos. Né? E o interessante é que os florais de Bach, a tintura mãe dele, né, que a gente fala que é o princípio dos florais, não fazem aqui no Brasil. Continua sendo feito apenas na Inglaterra. Né? Então, as farmácias elas têm que comprar de distribuidoras que trazem diretamente da Inglaterra, do Instituto Bach, né? Que mantém ainda lá um instituto com todos os princípios do Eduard Bach. Então, existem apenas 2 lugares que fornecem a tintura mãe para os florais, que são o Healing Herbs e o Instituto Bach. Apenas esses 2 lugares realmente é que fornecem o material para a produção dos florais que nós utilizamos. Tá certo. Foi muito bacana todo esse bate-papo e eu já estou muito interessada. Eu sei que para a pessoa tomar um floral de Bach, o ideal é passar por um profissional, é claro, né? Porque aí o profissional vai identificar que tipo de floral que ele vai precisar. Então, para isso, Daniele, passa para a gente o seu endereço, porque eu e outras pessoas com certeza vamos querer essa medicina complementar. Então, eu trabalho, né, meu consultório fica na Clínica São Marco, na Major Capilé. Né? E lá a gente atende, as minhas consultas ficam no mínimo 1 hora, onde a gente conversa, né? A gente entende bastante pacientes, os retornos também, a gente fica, é muito gostoso, muito prazeroso, na verdade, você acaba ficando amigo do seu paciente, sabe? É muito bom. Mas uma coisa muito importante que você falou é essa questão de procurar realmente um profissional que entenda, que saiba oferecer ou indicar, né, um floral, porque o floral ele é de cunho livre. A pessoa pode chegar lá na farmácia de manipulação e dizer, eu quero um floral para insônia. Mas se ele não entender o motivo da insônia, o floral não vai fazer efeito. Né? Então, ou eu quero um floral para o medo. Mas qual tipo de medo que você tem? Né? Da onde surgiu esse medo? Então, se ele de repente se automedica e ele não vai entender, não vai fazer o efeito esperado, por quê? Porque não é aquele o motivo realmente daquela sintomatologia que ele está tendo. E aí ele já vai achar que o floral não faz efeito. Então, Verdade. Por isso, dá a necessidade de procurar realmente um profissional, e um profissional idôneo, o paciente saiba que realmente estudou, porque existem muitos profissionais que, né, na verdade, assim, fazem apenas um estudo pela internet e acha que pode estar atuando, né? E não é assim, a gente precisa se especializar, a gente precisa, porque na verdade você vai atender um ser humano e uma pessoa, né, que a saúde precisa, da pessoa, né? Que precisa, né, de todo o seu conhecimento. Então, eu espero, né, que as pessoas realmente gostem dos florais, que utilizem os florais de Bach, e a terapia complementar em si, né, que ela só venha ajudar mesmo. E é bem o que você disse muito bem, que às vezes a pessoa chega na farmácia, na farmácia de manipulação e pede um floral para o medo, por exemplo, ou para a ansiedade. Só que não leva em consideração essa 1 hora que você vai conversar com a pessoa para investigar onde que está a raiz do problema dela, né? Que aí você vai com certeza indicar o que for melhor. Isso. Daniele, esse tipo de terapia, por exemplo, a homeopatia, a gente já sabe que o SUS atende, né? E como que está então com relação aos florais de Bach? Tem algum tipo de atendimento aqui no Brasil pelo SUS que você tenha conhecimento? Olha, a princípio aqui no Brasil, o estado de Espírito Santo, algumas cidades elas já utilizam pelo Sistema Único de Saúde a terapia de florais de Bach. Mas o que tem grande incidência no país é a acupuntura, a homeopatia e a fitoterapia. Né? Assim, acho que em 20 estados do país já está assim, em grande incidência essa aplicação. Ou seja, os médicos já estão percebendo o resultado, né,
para a saúde das pessoas e já estão abrindo as portas para essas terapias, então. Sim, inclusive existem, como acho que eu já comentei, várias faculdades do país fazendo realmente análises, estudos científicos em relação à utilização das terapias. Santa Catarina mesmo, existem muitas faculdades que estão tentando comprovar a eficácia da utilização das terapias. A Faculdade de Santo Amaro também, existem vários trabalhos em relação à utilização dos florais, né? E até algum que saiu agora, é a questão das crianças que têm asma. Com a utilização dos florais de Bach, essas crianças diminuíram a ansiedade, diminuíram o índice de crises asmáticas com a utilização dos florais de Bach. Esse foi um trabalho realizado por a doutora Zilda, pela USP. Né? Então, está encaminhando ainda, né, a relação científica dos florais de Bach, mas as faculdades estão assim, empenhadas realmente em estudar para realmente provar o seu cunho científico. Tá certo. E tomara que rapidamente o SUS aqui em Dourados já tenha aderido também, né? Verdade. Mas tá certo. Eu quero te agradecer pela participação aqui no nosso programa e dizer que nós estamos sempre com as portas abertas. Quando você tiver um assunto que você acha importante para a população, pode nos procurar, que você será sempre muito bem-vinda. Eu agradeço vocês pelo convite, eu acho muito importante a gente estar divulgando, né, essa terapia que só tem a ajudar a população. Com certeza. E eu estou também à disposição para sempre que vocês precisarem, podem contar comigo que eu estou aqui para ajudar. Tá certo, Daniele. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer você de casa pela sua audiência e conto com você no próximo programa. Mas não esqueça, o nosso programa passa todos os dias ao meio-dia e é reprisado às 23 horas. Até lá, então.